Oi, galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu decidi fazer um bate-papo mesmo, contando a minha experiência no estágio, né, de pedagogia no ensino fundamental. Então, para quem não sabe, eu tô me formando no curso de pedagogia, né? Eu me formo agora no final de 2020, no meu último ano. E muita gente tem dúvida, algumas pessoas têm dúvida, assim como eu também. Tive muitas dúvidas quando eu entrei na faculdade em relação a estágio, como que ia funcionar, como que iria ser todo esse processo. Vamos lá. Eu entrei na faculdade no ano de 2017 para cursar pedagogia. E no ano que eu entrei na faculdade, 2017, foi o ano que teve a transição do período. Então, do período total, né, da carga horária do curso. Então, no caso, antes eram 3 anos e meio para o curso presencial. E a partir do ano de 2017, passou a ser 4 anos. Passou a ser 4 anos. Então, minha faculdade é uma faculdade de 8 semestres. Então são 4 anos, né? Então eu iniciei em 2017. O estágio obrigatório, ele conta, no caso da minha faculdade, começou a contar a partir do quinto semestre. Então, o quinto semestre teria o estágio da educação infantil, que é o estágio obrigatório, que você só consegue concluir o seu curso, a sua faculdade, com a entrega desses estágios, né? Que é a vivência, as experiências dentro da sala de aula que é necessário, né? Na sua prática, na sua vivência, né? Que você vai ter em sala de aula depois que você concluir a sua faculdade. Então, no quinto semestre, eu tive o estágio obrigatório para entregar da educação infantil, depois o ensino fundamental. Nesse semestre que passou agora, o sétimo semestre, teve o estágio da EJA, e outras modalidades de educação, que no caso entrou espaços não escolares. Então, para quem não sabe a pedagogia, você não precisa trabalhar necessariamente dentro de escola, dentro de sala de aula. Existem vários campos que você consegue atuar como pedagogo. E o último estágio, que é o obrigatório, é no campo de supervisão e de gestão escolar, que no caso é secretaria, que você vai acompanhar o serviço de secretaria, também tem coordenação e tal. Então, assim, eu tinha muita dúvida, porque quando eu entrei na faculdade, eu trabalhava em outra área, eu trabalhava em escritório de contabilidade. Então, eu comecei a faculdade e depois que eu fui fazer o estágio obrigatório. Aí eu tinha essa dúvida, mas, por exemplo, se eu não estivesse trabalhando em outro escritório, se eu tivesse eu já posso ingressar no estágio antes de chegar ao período obrigatório, que no caso da minha faculdade seria o quinto semestre? Pode ingressar sim. Só que não vai contar para o período, ou pode contar, você pode negociar com a escola que você entrar, para assinar no período, né, para você entregar no período da faculdade. Mas você pode sim começar um estágio antes do seu período obrigatório. Existem escolas, no caso escolas particulares, a maioria, que começam a contratar estagiários a partir do segundo semestre, terceiro semestre, então varia de escola para escola. Eu tive a experiência de trabalhar, de fazer estágios nos dois segmentos, numa escola particular e no ensino público, né, na educação pública. E é muito legal, porque assim, onde eu moro, na cidade onde eu moro, a faculdade, ela tem parceria, né, como se fosse um convênio com as escolas do município, da rede pública municipal. Então, o que acontece? A partir do quinto semestre é abertas as inscrições, né, na faculdade, para quem tiver o interesse de ingressar, fazer o estágio na escola da rede pública. Esse estágio ele é remunerado, também tem isso, você pode concluir o estágio remunerado ou não remunerado, tá? No meu caso, era remunerado porque eu já não estava trabalhando mais
na outra área, né? No escritório que eu trabalhava, eu já não fazia mais parte. E aí eu trabalhei, né? Tive um contrato de 2 anos na rede municipal com um convênio com a faculdade. Eu fiz no ano de 2019 estágio na educação, no ensino fundamental. No ensino fundamental, então eu acompanhei o primeiro ano do ensino fundamental e teve alguns períodos que eu acompanhei o quarto ano, né, do ensino fundamental. Porque assim, no município que eu moro, esse convênio, essa parceria que a faculdade tem com as escolas, com a prefeitura, na verdade, você faz o estágio, mas você faz um acompanhamento com alunos de inclusão, alunos da educação inclusiva. Então você tá ali dentro da sala de aula, você vai ter todas as vivências com o professor, com os outros alunos, mas você vai estar acompanhando um aluno de educação inclusiva, né? Então pode ser primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, né, do ensino fundamental com alunos de inclusão. Então você vai acompanhar esse aluno de inclusão nas atividades, vai auxiliar nas necessidades que forem precisas, né? Conforme for precisando, você vai auxiliando o aluno. E esse ano de 2020, eu entrei na educação infantil. Por conta da pandemia, né, que a gente tá vivendo, tá tudo suspenso as aulas. Mas eu atuei um tempo na educação infantil e posso dizer que eu adorei as duas experiências. A experiência do ensino fundamental me trouxe uma abertura muito grande, um leque muito grande. Eu trabalhei, fiquei na turma de primeiro ano e eu fiquei com uma professora, a professora Sueli, e eu tive uma experiência maravilhosa com ela, porque uma turma de alfabetização. Então eu tive a oportunidade de estar trabalhando com a turma de alfabetização e pegar eles no início, sabe, como eles chegam na sala de aula e depois ver toda a evolução durante o ano, como eles saem alfabetizados, com um leque de experiências, foi maravilhoso. No quarto ano também eu tive uma experiência muito maravilhosa com a professora Rosângela. É uma professora muito experiente, então eu tive que, né, tirar um pouquinho o foco da alfabetização, mas fiquei ali no quarto ano com outras experiências e foi muito bom, foi muito rico. Você aprender a lidar eu tive que aprender a lidar com as duas situações. E na educação infantil, o tempo que eu fiquei, eu adorei. Eu tinha muito medo de fazer estágio na educação infantil, eu achei que eu não ia gostar, eu achei que não ia me adaptar. E foi uma grande surpresa pra mim, porque eu acabei pegando uma turminha do Infantil 4, com a professora Nívia, e eu gostei muito, 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 tava gostando muito de trabalhar na educação infantil. Esse é meu último ano da faculdade, então é o último ano que eu vou ter de experiência mesmo, antes de me formar e assumir uma minha sala de aula, né? Então eu posso dizer que não fiquem com medo de fazer estágio. Se você faz pedagogia, se você tá trabalhando em outra área, eu digo que o estágio é muito importante. Eu sinto que se eu não tivesse entrado na escola, assim, antes de eu me formar, se eu tivesse deixado para atuar depois que eu tivesse terminado a faculdade, eu ia sentir uma grande dificuldade. Com certeza eu ia ter muita dificuldade. Porque o estágio traz muitas experiências, traz muitas vivências para você. Você aprende muito a lidar com diversas situações. Claro que a gente nunca vai estar pronto 100%, porque alunos são diferentes, pessoas são diferentes, ambientes são diferentes, né? Tudo é diferente, ninguém é igual, nada é igual, as experiências não são iguais. Mas eu me sinto um pouco mais preparada, eu me sinto mais preparada para assumir uma sala de aula do que se eu não tivesse entrado no estágio, se eu não tivesse entrado numa escola, perceber como é a rotina da escola, uma gestão escolar, como é feito um conselho de classe, porque apesar, né, da gente ser estagiário, a gente participa das reuniões pedagógicas, dos conselhos de classe. Isso é muito importante, porque você vai alinhar a sua teoria que você tem na faculdade com a prática mesmo das vivências. Então,
eu queria fazer esse vídeo, explicar um pouco, não sei se eu consegui me expressar da maneira correta, da maneira que eu queria. Se vocês gostarem, quem está interessado no assunto, tiver alguma dúvida e quiser colocar aqui nos comentários para eu gravar outro vídeo explicando mais tranquilamente como que faz um relatório, como que preenche a ficha de atividades. Quem tiver dúvida, pode colocar nos comentários que eu vou estar fazendo o vídeo, tá bom? Esse é um vídeo mesmo de bate-papo mesmo, que eu queria fazer sobre esse assunto, porque quando eu comecei a faculdade e ver esses assuntos de estágio, eu ficava com muita dúvida, né? Ficava com muito medo. Então, eu espero que eu consiga contribuir, tirando a dúvida de alguém. E deixa nos comentários aqui se ficou alguma dúvida, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.